Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. Vocês sabem que aqui é um espaço para a gente falar de temas relevantes no mundo da educação. E hoje eu estou muito contente porque eu recebi a indicação aqui no programa para receber o professor Leão, que ele é um mestre da capoeira e trabalha também com capoeira escolar, né? Ele tem um vasto compromisso excepcional, principalmente com a educação inclusiva e com a educação social. Professor Leão, seja muito bem-vindo, né? E eu já quero começar te mandando aqui a primeira pergunta. Professor, o senhor tem uma trajetória impressionante na capoeira inclusiva e educacional. Como que você vê o papel da capoeira no contexto escolar, especialmente em uma escola de educação especial? E como que ela pode contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos? Professor Leão, seja bem-vindo à Conversa de Classe. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É muito bom falar sobre capoeira, é muito bom falar sobre educação, é muito bom falar sobre educação especial, e quando o estudo está em conjunto, uma coisa ligada à outra, é muito melhor, né? Eu dou aula, eu trabalho com capoeira há mais de 30 anos, e 30 anos eu trabalho numa escola de educação especial ensinando capoeira. A história da capoeira é uma história de lutas e conquistas, né? Lutas, né, contra o preconceito, sendo a capoeira criada pelos africanos no Brasil, num contexto, né, de luta contra a escravidão. Então, a capoeira teve que buscar seus espaços e se afirmar, né, como cultura, como educação. E a educação especial também parece que tem o mesmo caminho, né? O reconhecimento da educação especial, a luta pela pessoa com deficiência, os direitos, né? E os espaços educacionais também, porque geralmente era um espaço dedicado ao convívio, né? Ou até mesmo ao confinamento, né? Hoje não, hoje é um espaço adequado, né? Na maior parte das vezes um espaço pensado, né? E a gente vê que a capoeira com a educação especial, ela veio para estimular, né, muitas áreas a serem trabalhadas, desde a parte motora, principalmente, né, a parte motora logo de primeira, a articulação da fala, os conceitos que a capoeira traz referente à questão corporal, os conceitos que a capoeira pode trazer em relação à cultura, ao meio social. Então, a capoeira, a educação social e a educação especial parece que foram feitas uma para a outra, né? Se combinam, né? E nesse contexto educacional, é preciso um pouco de cuidado nos limites e também não deixar faltar estímulo. Então, a pessoa que trabalha com capoeira na educação especial não é só um simples exercício por fazer, não. Ele vai buscar que o indivíduo seja estimulado na fala, estimulado no convívio, motoramente, na elaboração de conceitos, né? Então, eu vejo dessa forma. E a educação especial também, a gente vê também uma outra questão, é que se necessita sempre um aprofundamento, né? A gente tem que sempre buscar um pouco mais de conhecimento, desde o desenvolvimento humano, as questões biológicas e também, como a gente vê, a adequação de um currículo, né? De um quadro de estudos, para que a pessoa possa ter o seu caminho acadêmico prolongado, né? Sempre buscando novos degraus, novos patamares, né, do conhecimento. Professor, que fascinante a sua história e essa visão, né, que você está trazendo aqui para o nosso público. Eu falo que um dos grandes objetivos do Conversa de Classe é a gente conseguir conectar pessoas como você, que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas, para que também sirva de inspiração. Quem acompanha aqui a gente é docente, mas também é muita gente que ainda está se formando. Então, é bacana eles poderem ouvir que existem caminhos, né, e multicaminhos aí no dia a dia. Eu estava pensando aqui, se você pode falar um pouquinho para a gente, como que a capoeira, ela pode promover a inclusão e a coesão social, especialmente nos contextos mais desfavorecidos, né? E quais são os principais desafios que você encontra aí nesse processo?
voltando até um pouco na questão da capoeira, como falei para você, uma luta de resistência cultural, uma luta de resistência social, ela teve que enfrentar várias questões. E uma delas, por exemplo, a capoeira foi criada uma mistura de várias culturas africanas no Brasil. Pessoas que não falavam a mesma língua, não falavam dialetos diferentes, e tinham uma cultura rica, danças, lutas, manifestações. E quando aqui se encontraram numa condição de cativeiro, todo esse caldo cultural foi se juntando, foi convivendo, e foi aí que surgiu a capoeira. Não tão de forma tão simples, mas ao longo de um tempo surgiu a capoeira, como luta e como defesa. Mas a questão principal era reafirmar a sua identidade, né? A identidade cultural. Então, existiam várias indícios desse encontro. A capoeira pode ajudar, hoje em dia, um indivíduo em várias questões em reafirmar a sua cultura, a sua identidade. Primeiramente, conhecendo a si próprio. Toda luta, a pessoa faz com que a pessoa tenha um conhecimento do próprio corpo, o conhecimento da sua potencialidade, da sua questão emocional, né? O seu conhecimento pessoal, né? O seu autoconhecimento. E com esse conceito, com esse conhecimento, a pessoa consegue encontrar funções para algumas habilidades que faz com que ela possa ir desenvolvendo, seja no aspecto educacional, seja no aspecto motor, né? E que dirá social. Por exemplo, crianças que praticam capoeira, né, dentro de alguns projetos sociais, têm contato com eventos de capoeira, onde o número de pessoas de outras regiões, de outros costumes, né? Isso enriquece, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. E quando essas pessoas se encontram, é uma grande experiência, né? Não deixa de haver comparações na forma de falar, na forma de se comportar. Isso enriquece, isso educa, né? Também no próprio contexto da escola, a capoeira traz disciplina, traz questões da própria hierarquia da capoeira, não é aquela hierarquia, aquela autoridade, aquela coisa, mas a hierarquia de que o mais velho, o notório saber de um mestre, né? E isso traz com que a pessoa consiga se afirmar. E a coesão vem como? A coesão pode-se dizer que se não joga a capoeira sozinho, né? A capoeira precisa de um grupo, precisa de uma comunidade. E essa comunidade pode ser a que está do seu lado, pode ser aquela que você busca, né, encontrar nas festas, nos eventos ou no dia a dia. Essa coesão social é uma questão importante, que politicamente a gente passa a ser reconhecido, politicamente a gente passa a lutar pelos nossos direitos, a reconhecer nós como um povo, como nação. Então, acho que essa coesão social, ela é adquirida por meio da capoeira, por esse aspecto da capoeira, né, de unificar as pessoas. Mesmo sendo uma luta, mesmo ela sendo competitiva, ela não deixa de ter essa questão de juntar as pessoas em prol de uma coisa maior, né? De divulgar a cultura brasileira. Hoje em dia, a capoeira é uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa no mundo, né? A língua portuguesa, a capoeira é praticada no mundo inteiro, usando o idioma do português, né? O português que se fala no Brasil, vamos dizer assim, e muita gente conhece o Brasil por meio da capoeira. Então, é mais uma forma, é mais um indício de que a capoeira é uma ferramenta importante nas escolas, nos institutos de educação, nessa área educacional. Olha, tá aí uma informação que eu não sabia, né? Que a capoeira difunde aí a língua portuguesa. Obrigada, professor, de compartilhar com a gente, né? E eu acho que é muito interessante esse aspecto do seu trabalho, que é a capoeira educacional. Eu queria saber se você podia contar um pouco mais para a gente como que ela incorpora valores e conceitos educacionais, né, por meio da prática, claro, né, da capoeira, e de que forma você vê a capoeira impactando o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos? Bom, a capoeira educacional, ela vai levar para o aluno questões importantes, como, por exemplo, a origem da capoeira, diretamente ligado à origem do nosso país, né? Diretamente ligado às questões políticas do nosso país. A capoeira, ela foi criada no Brasil e logo depois da abolição da escravatura, ela foi incluída no Código Penal.
como crime a sua prática, e foi perseguida duramente pelo Estado. Então, para se praticar capoeira, tinha que ser de uma forma escondida, né? E ela foi evoluindo, ela foi mudando. Então, por volta dos anos 20, surgiram alguns mestres que começaram a esboçar algum método de ensino. Em 1930, o primeiro método de ensino de capoeira surgiu com o mestre Bimba, um baiano de Salvador, neto de escravos, que criou um método de ensino num recinto fechado. A partir disso, ela foi reconhecida pelo Estado, deixou de fazer parte do Código Penal e ela passou a ser difundida. Com isso, ela começou a adentrar outros recintos, quartéis, clubes. E a capoeira na escola já é uma questão mais recente, né? Talvez dos anos 80 para cá, a capoeira começou a adentrar os espaços escolares mesmo, né? Nas universidades já existiam vários estudos sobre a capoeira. Mestre Bimba mesmo foi reconhecido Dr. honoris causa pela Faculdade da Bahia, Federal da Bahia, mas a capoeira escolar por volta dos anos 80. E esse encontro da capoeira nos ambientes escolares, ela veio por uma necessidade de estimular a criatividade, né? A educação física faz um papel importante, mas a capoeira, além da parte motora, ela tem a parte cultural, a parte artística. A capoeira é uma arte que envolve várias artes. A arte do cantar, a arte de confeccionar o próprio instrumento, a poesia das músicas de capoeira, a expressão corporal no jogo, que a capoeira não é só luta, ela é luta, primeiramente, mas é uma expressão corporal, né? É um desafio corporal. E essa questão também da luta, da capoeira na luta, principalmente no ambiente escolar, as pessoas às vezes não entendem. Não é que você vai entender a pessoa a lutar, a brigar, a se degladiar na escola, não, pelo contrário. Ela conhecendo o próprio corpo, conhecendo as regras de uma luta, ela vai passar a respeitar mais, a se tornar mais humana e a cuidar tanto de si próprio como ajudar a cuidar de quem está do seu lado, cuidar do seu próximo. Então, essa é uma questão que a capoeira escolar, eu acho que você, né, me questionou numa questão que eu tenho vivido há algum tempo, né? Hoje eu tenho esse trabalho em várias escolas, em várias comunidades, e eu percebo que a receptividade dos alunos é porque eles querem, eles precisam, carecem desse instrumento corporal, desse instrumento cultural, e que faz pensar. Não é um movimento só corporal, faz pensar, é um raciocínio. É como se estivesse jogando um xadrez dentro de uma roda. É como se estivesse jogando uma dama, um jogo de dama dentro de uma roda. Tem que pensar, tem que ter estratégias, né? Sem perder a elegância do jogo, né? Da arte da capoeira, sem desafinar. Que maravilhoso mesmo, professor. E acho que de fato, né, a gente necessita dessa relação mais harmoniosa aí, entre corpo e mente, né? Especialmente em tempos em que a escola hoje reconhece que o aluno não é só mente, né? Ele é o E corpo também. se você me permite complementar, até uma questão conceitual, né? A capoeira envolve, por exemplo, a força física. É possível medir a força de um golpe, a velocidade, levar esse conceito para um conceito escolar, né? A interdisciplinaridade, né? Com outras matérias. A língua que é falada hoje, né? Ela é semelhante à língua que se falava antes nas antigas cantigas de capoeira. Então, esse que você também me perguntou, como, né, essa conceituação, essa ligação da capoeira com o que se encontra no currículo, né? O que se exige de conhecimento. Então, só desculpa te interromper, mas é um complemento. Eu desejo que todas as interrupções sejam para isso na nossa vida. É isso que é gostoso a gente poder trocar aqui, né? Essas Sim. experiências e esses olhares. E, professor, para a gente encerrar, né? A gente tem vivido num mundo cada vez mais tecnológico. Eu queria saber como que você vê a oportunidade de integrar uma tradição tão rica e tão importante como a da capoeira com as demandas da nossa sociedade contemporânea. Bom, desde a chegada do africano no Brasil, desde essas transformações que envolveram a capoeira, da perseguição, né? E depois desse encontro, dessa liberação dela na sociedade, ela sempre esteve envolvida com uma tecnologia, talvez não essa tecnologia eletrônica tão avançada que a gente vive hoje, mas uma tecnologia social, onde o praticante de capoeira ele tinha que procurar uma linguagem para ser entendido, ou então uma linguagem para ele não ser descoberto como capoeirista.
E depois dessa liberação, a academia, quando ela passou a ser utilizada como método de ensino, como uma ginástica brasileira, uma ginástica corporal, os mestres, que às vezes nem tinham uma formação acadêmica, eles se apropriaram de algumas tecnologias da divulgação, da mídia, né? Por exemplo, as lutas, os desafios na Bahia, os capoeiristas entravam nos desafios de luta e que eram transmitidos pelo rádio. Talvez aí a capoeira começou a ouvir falar de capoeira, ouvir falar dos grandes nomes de capoeiristas por meio do rádio, que até então não se imaginava, né? Então talvez aí começou alguma coisa, um esboço de uma tecnologia social, eu não sei talvez o termo correto, mas começou a aparecer isso aí. Então, ao longo do tempo, ela veio sempre se envolvendo e se utilizando dessa tecnologia. Com o passar do tempo, a gente vê a evolução da televisão, o próprio deslocamento do capoeirista, saindo do Brasil para ir para outros países, ele começou a se utilizar de todo esse aparato, né, tecnológico, infraestrutura, para ele conseguir levar essa arte para outro lugar. E foi aí que a capoeira explodiu, vamos dizer, explodiu. Né? As pessoas, principalmente em outros países, conseguiram perceber o potencial que a capoeira tem, principalmente o potencial educacional, né? Com isso, a gente vem atravessando, ela adentrou as escolas, como nós estávamos falando, e com isso vem uma pandemia. E essa pandemia nos colocou, de repente, isolados. O capoeirista é um indivíduo que precisa da roda de capoeira, precisa do convívio com o seu mestre, com os seus companheiros, com seus camaradas. De repente ele se viu isolado, né? Se viu preso num ambiente que ele não podia ter contato, e aí se valeu mais uma vez da tecnologia, utilizando as aulas online, utilizando as chamadas de vídeo, né? As plataformas digitais. E hoje em dia a gente vê, meu mestre Camisa, ele é fundador de uma escola chamada Abadá Capoeira, da qual eu faço parte. Ele instituiu as aulas online para pessoas do mundo inteiro. E muita gente se questionou, mas peraí, capoeira pelo celular, pelo computador, isso não vai dar certo. Pelo contrário, trouxe informações importantes, conceitos que às vezes a gente não tinha muito acesso e nos colocou em tempo real com várias pessoas de renome e pesquisadores da capoeira. Então, a gente vê a tecnologia mais uma vez, o capoeirista mais uma vez envolvido com a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia ela é uma evolução cada dia que passa mais rápido, ela atravessa as expectativas. Então, mais uma vez, a capoeira se apropriando para divulgar, para criar novos conceitos, pesquisas por meio da capoeira. A gente vê também uma contradição, né? Que a gente vê que, às vezes, muitos dos nossos alunos, principalmente nas fases escolar, tendo dificuldade para lidar com essa questão tecnológica, ou o exagero do tempo diante de uma tela, né? Por meio de jogos. Então, até nisso, a capoeira tenta fazer esse meio de campo, né? Ao mesmo tempo que ela se utiliza desse material, a gente tenta resgatar o movimento, tenta resgatar a necessidade da prática corporal, da prática musical, artística, enfim. Então, a tecnologia na capoeira talvez seja uma coisa que há muito tempo anda junto. Eu acredito até, eu arrisco dizer, que na época da escravidão no Brasil, na época do Brasil colonial, já se tinha uma tecnologia, que eu não vou saber dizer se é social ou cultural, como é que seria, mas existia uma forma diferente de se lidar com as questões, né, para colocar a capoeira num caminho, né? Tanto é que ela tem tanto tempo resistindo, lutando, resistiu contra a escravidão, resiste e resistiu contra o preconceito, contra as outras lutas, né, as lutas estrangeiras, né? Então a capoeira é essa luta e esse conceito aí de tecnologia talvez seja mais ou menos por aí. Professor Leão, que incrível, né? Uma resposta completa e, sem dúvida, inspiradora. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Conversa de Classe, dizer que as portas estão abertas para voltar, né? Para falar mais do assunto, para aprofundar, ou para falar de outros assuntos. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!